Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de mais uma vez meditar na palavra do Senhor. E hoje, 16 de fevereiro de 2025, a nossa meditação seguirá no segundo livro das Crônicas, capítulo 3, e o versículo de trabalho será o 2, e nele estará escrito: Salomão começou a construção no segundo mês do quarto ano do seu reinado. Se você está acompanhando os nossos devocionais, no devocional de ontem nós vimos que Salomão ele dá início ao projeto de construção, ou seja, ele dá início considerando dois aspectos. O primeiro aspecto é o entendimento da missão, o entendimento da finalidade, do propósito, ou seja, ele coloca no seu coração com alegria, né, que existem finalidades específicas, não é simplesmente para agradar ao rei, mas tem todo um propósito que chega a, vamos dizer assim, que chega às necessidades do próprio povo de Israel, que começou lá no coração do seu pai Davi, passou pela própria vontade de Deus e que, vamos dizer assim, que servirá para juntar o povo numa adoração mais, vamos dizer assim, um local mais direto. Nós tínhamos o tabernáculo, que era aquilo que tinha sido estabelecido pelo Senhor, os sacrifícios estavam sendo feitos lá no Monte de Gibeão, mas agora chegou o momento. E o momento é esse, da construção. Então passou-se ali pelo tempo do colhimento da madeira, do fortalecimento da relação comercial e da amizade agora que existe entre Davi e o rei de Irão, e agora estava entre Salomão e Irão, e vai começar a se estabelecer. E a construção começa no lugar que nós chamamos de Monte Moriá. Monte Moriá, que biblicamente, quando a gente vai trazendo os relatos, ele traz uma consequência inicial lá, que era o mesmo local em que Abraão iria sacrificar o seu filho Isaque, e também o mesmo local em que o rei Davi, ele compra ali, ele paga por essa área que era chamada de mesma área que o povo ali utilizava para malhar trigo, né? Conhecido como o monte lá de Araúna, tinha um outro nome também, que era, vamos dizer assim, um terreno jebuseu antes ali de Jerusalém, né? Então agora a gente tem um local efetivo e vai começar a construção do templo. E o que chama atenção aqui na construção do templo, na verdade, é a quantidade de ouro. É muito ouro, é a quantidades absurdas, é um padrão assim, absurda, levando vamos dizer assim, a uma grandeza, enfim, assim, até incompreensível, né? Isso leva, talvez, esse movimento, quando a gente compara aqui. E o interessante é que nessa quantidade de ouro, ele utiliza aqui um ouro chamado de ouro de Parvim, ou de um país Parvim. Quando a gente vai comparar, quando a gente vai tentar buscar informações sobre esse ouro de Parvim, alguns estudiosos há umas referências como se fosse um tipo do ouro ali de Ofir. O ouro de Ofir é aquele ouro mais raro, mas o ouro de Parvim era um ouro de alta qualidade. Mas também há estudos dizendo que esse ouro era de tamanha qualidade, mas de um local extremamente difícil, levando a gente ao entendimento que quando a gente está no nosso pior deserto, quando a gente está no nosso maior sofrimento, maior tribulação, é de dentro da gente, da maior das dificuldades, que sai o melhor de nossa adoração para o Senhor, porque o Parvaim, na verdade, ele estabelece essa relação de aquilo que é altamente de uma qualidade indescritível. Então, ele traz essa, vamos dizer assim, essa liturgia, essa comparação, essa sinalização em nossa vida prática. E efetivamente, o que a gente consegue perceber aqui da grandeza, porque ele também é inspirado ali no tabernáculo, e esse aqui é o primeiro templo que vai fazer a unificação do povo do lugar de centro de adoração e fazer com que o povo efetivamente agora se torne mais fácil para poder adorar, e está na região central ali do seu governo. Então, Parvaim, esse local, ele vai ter uma construção imponente, e como nós estamos dizendo, principalmente a quantidade de ouro, levando que não há escassez, não há limitação daquilo que deve ser oferecido, daquilo que deve ser dado ao Senhor. E talvez aí dentro desse conceito, quando a gente começa a ver as nossas igrejas hoje, a gente visualiza que tem igrejas que efetivamente elas acabam, vamos dizer assim, fazendo templos suntuosos, como temos, por exemplo, lá em São Paulo, uma imitação, né, uma réplica do templo que é considerado de Salomão. Quando a gente tenta, em tese, criticar isso, a gente encontra uma certa barreira, porque uma referência da grandiosidade, da suntuosidade do templo é o próprio templo de Jerusalém, como a gente está vendo aqui a construção. Agora, o que a gente pode discutir em relação aos nossos templos, das igrejas, é se, na verdade, vamos dizer assim, a referência, aquilo que está envolvido no coração dos homens, é um envolvimento realmente de adoração, de oferecer o seu melhor para Deus, ou se ele quer construir coisas grandiosas para atrair membros e fazer com que haja um crescimento empresarial, até comercial, da nossa fé. Nós não sabemos, mas aqui dentro desse capítulo, a gente vê com clareza que o compromisso da doação, das ofertas, ou seja, o envolvimento naquilo que deve se construir ao Senhor, ele rompe as nossas limitações e ele faz com que a gente ofereça sempre o máximo. E o ouro de Parvaim, ele traz essa referência, ele traz essa indicação, assim como a própria, vamos dizer assim, a própria interação, o próprio envolvimento do povo nas ofertas que começou ali pelo rei e todo o povo quando passou a participar dentro desse processo. E o templo, então, começa, vamos dizer assim, ele começa a se fazer presente no meio daquele povo. Graça e paz, que o Senhor possa nos abençoar, possa nos tirar das nossas tribulações, nossos desafios e possa nos sustentar nas nossas necessidades. Que Deus nos cuide.